As principais técnicas para o desenvolvimento de parágrafo. Para ter uma progressão de ideias em um texto, é necessário ter várias técnicas para uma organização do texto. São elas: detalhamento. Nessa técnica de desenvolvimento, em geral, o parágrafo se inicia com uma declaração mais abrangente, que passa a ser detalhada no decorrer de sua construção. Nesse caso, o parágrafo faz um movimento que parte da generalização para a especificação. Enumeração. De modo semelhante ao desenvolvimento por detalhe, essa técnica também busca trazer especificidades sobre o tópico frasal. No entanto, a enumeração se propõe ao aprofundamento dos elementos um a um. É o caso, por exemplo, de um parágrafo cujo tópico frasal aponta diversas razões para a ocorrência de determinado evento e, na sequência, explora cada uma dessas razões. Definição. Essa técnica também se inicia com uma declaração, porém, são apresentados conceitos que demandam uma explicação mais aprofundada, seja por seu caráter de novidade, seja por sua complexidade. Assim, o desenvolvimento do parágrafo envolve necessariamente uma tentativa de definir e explicar os conceitos, elucidando-os para que o leitor possa compreender a proposta geral do texto. Exemplo específico. Como na técnica de definição, por vezes há conceitos no tópico frasal que demandam maior elucidação. No entanto, pode ser que a definição não seja o bastante para explicá-los. Assim, outro recurso que pode auxiliar na compreensão do leitor são os exemplos relacionados a esse conceito. Para garantir o maior entendimento do tópico em questão, é válido, por exemplo, dedicar-se a apenas um exemplo, desenvolvido com mais profundidade. Fundamentação da proposição. Em textos argumentativos, é comum indicar os parágrafos de desenvolvimento como os argumentos que fundamentam o ponto de vista defendido. Assim, em geral, o tópico frasal costuma trazer o argumento na forma de uma proposição, cuja validade é defendida no restante do parágrafo. Comparação. Outra forma de elucidar ideias ou conceitos presentes no tópico frasal, além da definição e da exemplificação, é a comparação. Nesta estratégia, o aprofundamento das ideias defendidas ou a explicação de conceitos podem ocorrer por meio de analogias. Confronto. Como o próprio nome indica, essa técnica busca confrontar informações ou dados no desenvolvimento das ideias, que ocorre principalmente por meio de constantes com enfoque nas ideias, ou paralelos com enfoque na semelhança. Via de regra, o tópico frasal tende a apresentar os elementos a serem confrontados, que serão efetivamente contrastados ou equiparados nos restantes do parágrafo. As técnicas na prática. Leia a seguir um artigo de opinião que discute o alcance do podcast A Mulher da Casa Abandonada, mencionado na sessão de abertura do módulo fruto de uma investigação jornalística conduzida pelo jornalista e escritor Chico Felitti para o jornal Folha de São Paulo. O que podemos aprender com a Mulher da Casa Abandonada? O sucesso do novo podcast da Folha, A Mulher da Casa Abandonada, é indiscutível, disponível nas principais plataformas de áudio. A série escrita e narrada pelo jornalista Chico Felitti está há semanas entre as mais ouvidas do país. Seus episódios, o último foi ao ar ontem, já atingiram milhões de downloads. Fundamentação da proposição. A primeira frase traz uma proposição, o sucesso indiscutível do podcast. Na sequência, a autora apresenta dados que fundamentam essa ideia. Ao revelar o que há por trás de uma mansão aos pedaços em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo, habilidades por uma mulher de rosto coberto por pomada e comportamento estranho, o podcast colocou em discussão uma pauta de símbolo de constituição da sociedade brasileira. O trabalho analógico à escravidão. Margarida Bonetti, nome
verdadeiro da mulher da casa abandonada. É suspeito de ter mantido uma empregada nessas circunstâncias por quase 2 décadas enquanto viveu nos Estados Unidos com o marido. Exemplo específico. Neste parágrafo, o tópico frasal é bastante extenso em seu cerne. A ideia principal é o podcast ter colocado em pauta um assunto importante para a sociedade, o trabalho análogo à escravidão, como um exemplo desse crime. O caso de Margarita Bonetti é descrito na sequência com algumas informações pertinentes. Por meio da trajetória, a família Bonetti, o podcast conseguiu provocar interesse por um tema que aparece na imprensa tradicional apenas quando um ou outro vem ao caso. A toma. Um debate mais profundo sobre a escravidão moderna normalmente fica a cargo de organização como o Repórter Brasil, cuja atuação é fundamental, mas Felipe conseguiu trazer essa reflexão para um veículo como a Folha, alcançando um número incalculável de pessoas e fez isso protegendo a identidade da vítima, ouvindo ou pelo menos tentando ouvir todos os envolvidos no caso, concedendo a palavra a especialista em diversas áreas. Confronto. O tópico frasal deste parágrafo ainda está relacionado ao trabalho análogo à escravidão, com destaque para o papel desempenhado pelo podcast em reverter a falta de interesse da sociedade no assunto para desenvolver esse tema. A autora confronta a investigação feita no podcast com a menção a uma organização jornalística, a Repórter Brasil, que também investiga assuntos dessa natureza, mas que apresenta um alcance menor. Ao retomar o podcast na frase final, a autora também realiza um confronto por contraste. Por outro lado, o sucesso assombrado da história vem atraindo centenas de fãs a Higienópolis, que à primeira vista pode parecer inocente, até divertido, mas não é. Além de servir de pauta para programas televisores sensacionalistas, é importante vizinhos esse movimento de curiosos rendeu ofensas e gritas e objetos atirados contra a casa. E segundo depoimento da irmã da Margarida, ao qual o UOL teve o acesso na janela da mansão, foi atingida por um tiro. Tudo isso teria feito com que a moradora deixasse o imóvel. Fundamentação da proposição. Por se tratar de um texto opinativo, há vários parágrafos em que a autora propõe uma ideia e a fundamenta com argumentos. Pensar que a responsabilidade por atos de terceiros e de um produto jornalístico bem pensado, apurado e divulgado pode ser interpretado de diversas maneiras. Uma delas é a falta de new literacy, cuja tradução mais próxima seria educação jornalística. A área da educação midiática dedicada a pesquisar e fomentar o ensino-aprendizagem sobre a importância do jornalismo na sociedade democráticas, estimulação, suas práticas, métodos, valores e gêneros. Enumeração. A autora afirma haver diversas interpretações para a transferência da responsabilidade dos atos dos terceiros ao podcast. Em seguida, ela se dedica a explorar pelo menos uma delas. Os muitos sucessos da Casa Abandonada e os paradoxos do bom jornalismo.
A Mulher da Casa Abandonada é um podcast produzido pela Folha de São Paulo e conduzido pelo repórter Chico Felitti, autor de ótimos livros de não ficção, entre os quais Ricardo e Vânia, no qual contou a vida do fofão da Augusta, personagem mítico do underground paulistano, e Elke, Mulher Maravilha, perfil biográfico da modelo e atriz Elke Maravilha, outro personagem excepcional. Definição. O primeiro parágrafo se dedica a explicar o foco do podcast e falar sobre o apresentador, divulgando informações de base que também funcionam, de certa forma, como uma definição. Felitti tem um dom de se aventurar por mentes excêntricas e fascinantes. Não poderia ser diferente ao descobrir Margarida, a moradora de um casarão centenário de Higienópolis, que sai pouco, surge às vezes na janela e, quando o faz, aparece com o rosto totalmente coberto por uma camada de creme branco. Em seu novo trabalho, o que Chico Felitti nos revela é que o perfil de uma pessoa que foi investigada por um crime horrível pouco mais de 20 anos atrás, quando morava nos Estados Unidos. O crime de manter uma funcionária como escrava. Seu marido foi condenado e cumpriu pena naquele país. Ela se mandou para o Brasil, foragida. Detalhamento. No segundo parágrafo, o autor faz uma afirmação mais abrangente, e de que Felitti seria especialista em se aprofundar em mentes excêntricas e diferentes, que é detalhado na sequência. A coisa mais importante que Chico Felitti conseguiu fazer com a série foi colocar um oportuno holofote sobre o tema do trabalho escravo contemporâneo, o trabalho forçado, que envolve restrições à liberdade, pagamento inexistente ou insuficiente e, quase sempre, condições degradantes, com jornadas excessivas e ambientes insalubres. Ora, mas precisava disso? Por que expor uma senhora psicologicamente desajustada aos humores das massas? O crime de que ela é acusada não prescreveu? Expor seu rosto, seu endereço, suas manias e excentricidades é fazer justiça? Parágrafo de transição. Este parágrafo é utilizado estrategicamente pelo autor para levantar questões que serão respondidas ao longo do texto como base para sua argumentação. Sim, o crime prescreveu. É verdade, se é que foi recepcionado pela justiça brasileira, algo que o podcast aborda da metade para frente, mas a memória persiste e não é ruim que essa memória seja mantida. Recentemente, inclusive o STF tratou do tema ao discutir o que juristas chamam de direito ao esquecimento, um pedido frequente para, por exemplo, retirar notícias desabonadoras do ar, mas acabou decidindo que esse suposto direito é incompatível com a Constituição. Num contrapelo, vemos o direito à memória e à verdade cada vez mais robusto, o que é ótimo. Fundamentação da proposição. Como se trata de um texto opinativo, é natural que vários parágrafos apresentem inicialmente uma preposição, um argumento, para ser devidamente fundamentado na sequência, como é o caso dos 3 parágrafos destacados na cor rosa. Livros, peças de teatro, reportagens, filmes, séries e podcasts contribuem para que se possa ler a página antes de virá-la. Há muitos disponíveis, sobre Calmo Anselmo, Roger Abdelmaci, João de Deus e tantos outros criminosos. O envolvimento de Suzanne von Richthofen na execução dos próprios pais, há quase 20 anos, foi tema de 2 filmes de ficção no ano passado, produzidos pela mesma equipe e com o mesmo elenco, praticamente idênticos, mas tratando de maneiras distintas a movimentação da jovem, então com 18 anos. Esse é um parágrafo de comparação. Neste parágrafo, o autor se dedica a defender que os produtos culturais que apostam no true crime funcionam como um mecanismo de memória. Agora que já passamos pela explicação e pelos exemplos, vamos realizar alguns exercícios. Vou nada!